Olá, professora e professor, sejam muito bem-vindos ao nosso curso da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, direcionado para professores. Eu sou o professor e doutor Marcos Calil e estamos aqui na nossa terceira aula para falarmos sobre o quê? Sobre o planeta Terra, da origem até a atmosfera. Os conteúdos referentes a estes assuntos que iremos abordar caem frequentemente nas provas da OBA. Então, vamos juntos aprender um pouco mais sobre o nosso planeta? Antes de mergulharmos nos estudos sobre a origem da Terra, formação da Terra, estrutura da Terra, alterações na superfície terrestre e atmosfera terrestre, numa série de 3 aulas sobre o planeta Terra, sendo essa aqui a primeira delas, vamos dar uma olhada numa prova da OBA. No ano de 2016, na prova do nível 1, questão 5, a OBA solicitou para que os alunos colocassem certo ou errado no item referente à atmosfera da Terra comparada com a atmosfera da Lua. Como podemos observar, o terceiro item desta questão pergunta se é certo ou errado se a atmosfera da Lua é igual à da Terra. Para quem respondeu errado, acertou a questão. Mas atente que não é apenas o tema relativo à atmosfera terrestre que costuma cair aí na prova da OBA. Tantos outros são solicitados, daí, a depender do nível que estamos trabalhando, um ou outro conteúdo acaba aparecendo. Portanto, é muito importante preparar os nossos alunos e apresentar características gerais sobre o planeta Terra. Sendo assim, estamos preparados para conhecer um pouco mais sobre o planeta em que vivemos? Aposto que sim! Vamos então para o primeiro dos 3 programas sobre o nosso planeta Terra. Em termos de distância, a partir do Sol, o planeta Terra é o terceiro planeta. Ele está a 150 milhões de quilômetros da nossa estrela. Quando comparamos a Terra com os outros planetas, verificamos que ele possui características ímpares. Ele é o único a possuir água em estado líquido na superfície. E o mais notável, é o único planeta que abriga a vida como conhecemos. Pelo menos por enquanto, né? Afinal, no campo da ciência, nenhum outro planeta que conhecemos abriga a vida tal qual como conhecemos aqui na Terra. Mas para chegar até as características físicas, químicas e biológicas atuais, o nosso planeta passou por várias etapas, começando pela sua formação. É sobre isso que iremos falar agora. Professores do nível 1, professores do nível 2, vamos aprender como a Terra se formou. A Terra tem mais ou menos uns 4,5 bilhões de anos. Agora, essa data não foi descoberta ao acaso, assim, não, ninguém esteve lá. Na verdade, ela é estimada através de estudos de rochas muito antigas. Se usarmos como exemplo a rocha Acasta Gneiss, uma das rochas mais antigas já descobertas, temos um valor próximo de 4,2 bilhões de anos. No entanto, tomando como base esse modelo, não é possível determinar com exatidão a idade do planeta Terra. A origem do nosso planeta se confunde com a formação do sistema solar. Para conhecer a origem da Terra, é necessário entender como se deu a formação de todo esse sistema. E isso aconteceu por volta de 5 bilhões de anos, com a contração de uma grande nuvem de gás e poeira, conhecido como nebulosa. Nesse processo de contração, a nebulosa iniciou uma rotação e se achatou em um formato de, vamos dizer, de disco. Devido à força gravitacional, parte do material se deslocou para o centro do disco, formando uma esfera gasosa chamada de protoestrela, que depois então daria origem à nossa estrela, o Sol. Nas proximidades da protoestrela, nessa região, concentrou-se então uma grande quantidade de material mais denso. Esses materiais, que essencialmente eram pequenos grãos sólidos, começaram então a se aglutinar devido à atração gravitacional.
formando então assim o que chamamos de planetesimais. Esses tais de planetesimais, uma vez próximos ao, vamos dizer assim, o jovem Sol, daria origem aos planetas rochosos, incluindo, sabe quem? A Terra, isso mesmo. O nosso planeta provavelmente se originou a partir de um processo de acreção, em que os blocos de rochas foram se fundindo para a formação do planeta que chamamos Terra. Durante esse período de acreção de materiais, a jovenzinha Terra sofreu o que chamamos de diferenciação. Os materiais mais densos começaram a se afundar para o interior do planeta e os materiais menos densos foram então ocupando camadas superiores. E o que temos aqui? As camadas constituintes da Terra. Pois é, a sua estrutura interna é formada por camadas. De forma simplificada, podemos afirmar que a Terra é dividida em núcleo, manto e crosta. Sendo assim, está na hora de mudarmos de capítulo. E que vem então o capítulo número 2, a estrutura da Terra. No núcleo, região mais interna da Terra, a temperatura é de, acredite, aproximadamente 6.000 graus Celsius. É muito quente. E é interessante saber que o núcleo pode ser subdividido em duas partes. A líquida, ou seja, rocha, isso mesmo, rocha, só que derretida, e a sólida. Porém, não se engane achando que essa divisão ocorre de forma repentina. Não, não é assim não. Pelo contrário, a passagem da parte líquida para a sólida é gradual, à medida que se distancia do centro da Terra, tá bom? Por conta da região líquida estar em constante movimento, tendo no seu composto ferro e níquel, e também devido à sua alta temperatura, temos então a formação do campo magnético da Terra. Outra curiosidade é que a Terra não é o planeta Água, como diz lá a canção do Guilherme Arantes. Você lembra? Vamos ouvir? Quer ver, ó? Guilherme Arantes, Planeta Água. Essa música é top. Bom, mas vamos voltar ao nosso tema, né? Vamos voltar ao nosso assunto. Na verdade, pensando em todas as camadas da Terra, temos aqui um planeta rochoso. Água mesmo, só encontramos, sabe aonde? Na crosta. E por falar nisso, joga aí o abacate, quer ver, ó? Muito legal. Uma ótima maneira de ilustrar a estrutura interna do nosso planeta em sala de aula é usando isso aqui, ó, um abacate. Ao cortar o abacate, você pode visualizar o quê? Nós vamos ter aqui, ó, perceba que eu estou cortando o abacate, e aí eu vou abrir ele e a gente vai ter o quê? Vai ter o que a gente já sabe, né? O caroço, né? Tá aí, ó, o caroço. E também vamos ter o quê? Vamos ter a polpa. Além da polpa, temos o quê? Temos a casca do abacate. Coisas que a gente já sabe, né, professor? Você já sabe disso, a gente já conhece muito bem isso. E aí, dessa maneira, você pode pegar o caroço e mostrar para o seu aluno que ele é o núcleo da Terra. Já a polpa, ele é o manto. E essa fina casca aqui é a crosta da Terra. Bom, acho que fica bem legal a gente exemplificar dessa maneira, né? Ok, eu concordo que a forma do abacate não é a melhor forma para a gente poder ilustrar a forma da Terra. Mas o que vale é a demonstração das camadas da Terra e a vitamina que a gente vai tomar depois, né? A galera aqui adorou eu ter trazido o abacate, né? Bom, mas vamos voltar aí ao assunto. Outra consequência que o núcleo ativo da Terra provoca é o movimento das placas tectônicas. Isso mesmo, elas são grandes blocos localizados nas partes sólidas superiores do planeta. As placas tectônicas abrangem toda a crosta e a porção superior do manto. São elas que sustentam os continentes e também os oceanos. A Terra possui muitas placas tectônicas. Em específico, o Brasil, o nosso país, ele se localiza no centro da placa sul-americana. Tá aí um dos grandes motivos do nosso país não ter terremotos. Justamente por causa da sua localização nesta placa tectônica. Afinal, as regiões onde as placas tectônicas se encontram podem ocorrer fenômenos como, por exemplo, terremotos, tsunamis e vulcanismos. O Japão, por exemplo.
que constantemente é assolado por terremotos e tsunamis, é um país que está localizado em uma região de encontro de placas tectônicas de altíssima atividade. Tanto é que as construções japonesas levam em conta essa questão dos tremores. Os edifícios, por exemplo, eles possuem uma espécie de amortecedores para evitar o desmoronamento e, infelizmente, os tsunamis não são raros nesse belo país oriental. Ok, aprendemos que as placas tectônicas estão em constante movimento. Esse movimento lentamente, mas muito lentamente, modifica a superfície do planeta Terra. Quer um exemplo? O supercontinente, ele mesmo, que existiu lá no passado, a chamada Pangeia. Com o passar do tempo, por conta do movimento das placas, esse supercontinente deixou de existir e deu lugar aos continentes que nós conhecemos agora, atualmente. Agora, vamos falar de uma outra constituinte, outra parte constituinte do planeta Terra, que é extremamente importante. Eu estou falando da atmosfera. A atmosfera possui um papel fundamental na Terra. Essa camada de gás que envolve toda a Terra e que nos proporciona os gases necessários para a manutenção da vida, ela é também um escudo protetor da Terra. Para ilustrar melhor, vamos para o top 3 da importância da atmosfera terrestre. Preparados? Então que venha o terceiro lugar. A atmosfera fornece os gases necessários para a manutenção da vida. Cerca de 20% é composto por oxigênio, o gás que necessitamos, para respirar. Devido à força gravitacional, os gases atmosféricos não conseguem escapar para o espaço e dessa maneira, com a atmosfera coesa ao redor do planeta, a temperatura se mantém muito agradável e podemos então viver tranquilamente por aqui. Por causa da atmosfera, a temperatura média da Terra é de aproximadamente, pasmem, 15 graus Celsius. Mas aí, se você tira a atmosfera da Terra, aí a coisa fica muito frio. A temperatura chega a 18 graus negativos. Mas vamos deixar o frio para lá, E agora vamos para o top 2, os raios ultravioletas. A presença da atmosfera protege os organismos da exposição de níveis perigosos dos raios ultravioletas oriundos lá do Sol. O excesso de raios ultravioleta seria danoso às células dos seres vivos. Que bom que a atmosfera nos protege. Outra coisa, lembrando que o campo magnético, aquele formado pela movimentação do núcleo da Terra, você lembra dele? Então, ele também nos protege dos raios nocivos do Sol. Temos aí então um bom escudo protetor. E por falar em escudo, vamos agora para o top 1, os meteoritos e outros objetos que estão vagando aí próximos da Terra. Além de filtrar boa parte dos raios solares, a atmosfera nos protege de invasores indesejados. É isso mesmo. O tempo todo a Terra sofre pequenos, médios e grandes impactos de, vamos dizer assim, rochas espaciais. Na verdade, são os meteoroides, fragmentos de matéria que vagueiam pelo espaço e que, segundo a Organização Internacional de Meteoros, possuem dimensões significativamente menores que um asteroide e significativamente maiores que um átomo ou então molécula. Boa parte desses meteoroides são desfragmentados ao passar pelas camadas da nossa atmosfera. E aí, aqueles que vencem viram meteoros, aqueles rastros bonitos e luminosos no céu que nós podemos observar durante a noite. E aqueles que não são desfragmentados e ainda chegam a tocar o solo terrestre são chamados, sabe do quê? De meteorito. Isso mesmo, isso aqui é um meteorito verdadeiro que está aqui na minha mão. Bom, mais uma vez dito isso, vamos agora falar de uma outra estrutura, a estrutura da atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é estruturada por camadas. A troposfera é a camada mais baixa, inclusive, nós vivemos nessa camada. A estratosfera é a segunda camada, é nela que se localiza a camada de ozônio, é aquela tão conhecida camada de ozônio. Camada importante para filtrar os raios solares nocivos para nós. Na sequência, temos o quê? A mesosfera. Isso mesmo, mesosfera, sendo essa camada mais fina da atmosfera. Nesta camada, os meteoroides são muitas vezes desfragmentados,
resultando nos belos riscos luminosos chamados de meteoros, popularmente chamados então de estrelas cadentes. Na termosfera, a próxima camada, ocorrem aquelas belíssimas auroras boreais ou então as auroras austrais. E por último, existe a exosfera. É nesta camada que estão localizados os satélites artificiais de baixa órbita, além da famosa Estação Espacial Internacional. Impressionante essa atmosfera da Terra, não é mesmo, gente? Por essas e outras razões, é fundamental transmitirmos para os nossos alunos a necessidade de preservarmos toda essa estrutura gasosa. Afinal, a vida no planeta Terra depende disso. Bom, e aqui nós chegamos ao final da primeira parte de uma série de 3 aulas sobre a Terra. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o efeito de marés, além dos movimentos de translação e rotação do nosso planeta, a Terra. Eu sou o professor Marcos Calil e nos despedimos por aqui. Espero você na próxima aula. Bons céus para todos nós e até lá!